Meus amigos, meu comentário hoje é sobre a matéria publicada no jornal Estado de São Paulo a respeito do papel de Paulo Evaristo Arnes, o cardeal mais engajado na luta contra o regime militar do Brasil, e suas ligações com Jimmy Carter, aquele presidente fracassado e que mereceu o devido repúdio dos americanos. Quem não lembra aqui do episódio do Irã, o fiasco que foi cometido naquela época, e o Conselho Mundial das Igrejas. Vamos aqui recordar algumas coisas que eu tenho falado nesse canal com vocês. A Igreja Católica, no final dos anos 70, passava por uma profunda crise em escala mundial. A sua principal ordem, a ordem jesuíta, estava completamente tomada pelo movimento comunista internacional. O seu próprio superior, Pedro Arrup, vivia de viagem para Moscou, sabe-se lá Deus fazendo o quê? E essa contaminação da ordem jesuíta pelo comunismo acabou por porejar pelas demais ordens, inclusive a ordem franciscana, da qual Paulo Evaristo Arnes era uma das principais personalidades. E o Conselho Mundial das Igrejas, a gente sabe o que é. Por ser um Conselho Mundial de Igrejas, não tem a presença da Igreja Católica. Portanto, do Paulo Evaristo Arnes se relacionou com o Conselho Mundial das Igrejas contra a hierarquia devida ao Papa. Contra a hierarquia do Papa. E hoje o jornal traz uma informação muito preciosa. Todas as ações de Paulo Evaristo Arnes nessa matéria de lutar contra o regime militar, lutar entre aspas aí, foi financiado pelo Conselho Mundial das Igrejas, que é o ninho financiador da instalação do governo mundial. Sem a presença da Igreja Católica, porque a Igreja Católica não pode participar de um Conselho Mundial de Igrejas, porque ela própria é o Conselho Mundial das Igrejas. Pelo menos da Católica ela é. Pois bem, o que se está vendo é que todo aquele movimento, aquele livro famoso que publicaram, Brasil Nunca Mais, tudo aquilo foi financiado com o governo estrangeiro. A ação comunista do Dom Paulo, ela não só traiu a Igreja Católica, como traiu a nação brasileira. Vejam esses caras chegaram no limite. A exploração do tema da tortura, ele se fez de uma maneira instrumental, meramente para desarticular um governo nacionalista e frontalmente contrário a essa ordem mundial que eles gostariam e estão tentando instalar. Portanto, meus amigos, eu sugiro a leitura dessa matéria com lupa. Tem até uma nota do historiador Kenneth Serby, que ele diz aqui que se desconhecia até então, até agora, as fortunas que foram gastas pelo canal Conselho Mundial das Igrejas nessa ação subversiva que incluiu o Brasil, mas não foi só o Brasil. Então a gente precisa situar as coisas nos devidos termos. Em 1977 foi quando se deu um encontro praticamente furtivo entre Dom Paulo Evaristo Arnes e o ex-presidente Jimmy Carter. Foi o auge da fraqueza do papado, sob o comando do então Papa Paulo VI, o auge da ação jesuíta em prol da destruição da ordem católica e da crença católica, da própria fé católica, e o auge, vamos dizer assim, ou pelo menos um dos auges do movimento internacional em busca do governo mundial. Quando a gente olha os fatos em perspectiva, a gente vê a gravidade em que uma coisa que vista de longe parece uma coisa boa, que era a luta contra a ditadura, contra a tortura e tal, e na verdade não passava de uma subversão da ordem financiada por inimigos da igreja e por inimigos da pátria. Meus amigos, esses são os fatos. Basta ler o jornal do dia.